E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre segurança no trabalho e prevenção aos trabalhadores. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor mestre Ademir Winkert, que é especialista em segurança no trabalho e vai nos trazer todos esses detalhes. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Muito obrigado, Andréia. Também agradeço pelo convite. E vamos mais uma vez conversar a respeito, dessa área tão importante, tão relevante dentro da sociedade em geral, Professor, a gente aqui na UDC tem uma pós-graduação, antes da gente detalhar esse assunto, em segurança no trabalho. O que quer dizer esse assunto, no que ele relaciona? Muito bem, Andréia. Então, a gestão em segurança do trabalho, ela passa por todas as empresas, diversas características de instituições, sejam elas públicas, privadas, de âmbito comercial, industrial, até mesmo área hospitalar, assim, área de saúde, em geral, diversas empresas aí da área de transportes, enfim, todo esse rol de empresas hoje, elas passam a ter, então, a necessidade de existir esse profissional da área de segurança do trabalho, então sempre focado nas ações, então de proporcionar cada vez mais a esses trabalhadores um ambiente de trabalho em condições de seguranças que sejam dentro dos quesitos legais, obviamente, que existem também, e pensando sempre na qualidade de vida desse profissional, com que ele faça com que esse trabalhador se sinta, então, acolhido, que ele se sinta seguro na realização das suas atividades profissionais. Professor, hoje muitas empresas, por mais que ainda existem normas, muitas empresas desconhecem equipamentos, ferramentas de proteção aos trabalhadores. Sim, esse número ele vem se modificando ao longo do tempo, uma vez que as legislações elas também estão sendo trabalhadas e atualizadas constantemente. Então, assim, hoje muitas empresas já passaram, então, a implantar gestão de segurança do trabalho, uma vez que há muito tempo se existia somente as questões, assim, formas pontuais de execução das ações de segurança do trabalho, e a partir de agora ela vem, então, as empresas trabalhando justamente a questão da gestão, que passa não somente por conhecer e entregar um equipamento de segurança do trabalho, mas por todas as esferas que compreende a gestão de segurança do trabalho, seja ela com um aspecto psicofisiológico, também por questão de riscos ocupacionais, por proporcionar, então, condições de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, a partir do surgimento do, então, o mais atual, que é o E-Social, que é um sistema, então, que o próprio governo federal criou, ele passou a exigir das empresas, então, esse olhar voltado para uma gestão de segurança do trabalho. E faz com que as empresas, então, desde a parte de admissão desse trabalhador e por toda a trajetória desse profissional dentro de uma empresa, ele tem que estar, então, sendo alimentado, sendo informado através do sistema quais são, então, as ações que as empresas estão tomando em relação às medidas de saúde e segurança no trabalho. Segurança no trabalho, ela equivale de forma geral a todos os trabalhadores, equipamentos de trabalho, eles são relacionados a todas as categorias, professor, claro, com suas especificidades. Isso, muito bem colocado, com relação à especificidade. Isso, de fato, sim, hoje, pegarmos assim no geral, qualquer grupo de profissional, ele vai passar por alguma das áreas da segurança do trabalho. Então, exemplificando algumas, a gente pode trazer profissionais, por exemplo, da área questão administrativa. Então, existe uma área da segurança do trabalho que se trabalha a questão da ergonomia desses profissionais, que é proporcionar aquele ambiente de trabalho com uma cadeira adequada, uma iluminação adequada, uma temperatura, um sistema de ventilação adequado. Então, assim, esses são alguns dos conceitos dentro da ergonomia que se preza para um grupo de profissionais que estão dentro dessa exposição de risco. Temos também vários outros. À medida que esse profissional está exposto a um risco específico, as próprias legislações trazem quais são
as necessidades legais de se implantar ações de medidas de proteção. Então, passa pelo profissional de engenharia, pelo profissional de enfermagem, pelo profissional de hotelaria, administração, turismo, enfim, de todos os profissionais, né, dentro de cada sua especificidade, tem sim uma necessidade e um olhar que é importante ter com relação à gestão de segurança do trabalho. Um fato ainda que preocupa muito, professor, em relação a essa preocupação, esse olhar que muitas vezes algumas empresas não têm com seus colaboradores, só quando ocorre algum acidente, aí acaba procurando as precauções devidas, os equipamentos devidos. Isso tem acontecido muito ainda? Sim, ainda acontece, André. Infelizmente é uma realidade que acontece e assim, a gente sempre comenta aquilo lá. Torna-se muito mais caro uma ação corretiva do que uma ação preventiva, né? Aquele velho jargão de que é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, obviamente, a partir do momento da ocorrência de uma fatalidade, de um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, certamente a empresa vai ser, em algum momento isso vai causar uma preocupação, seja no âmbito financeiro da empresa, no âmbito jurídico da empresa, então, sem passar por todas as esferas de gestão de um profissional de RH, que assim, à medida que acontece um acidente de trabalho, muitas vezes eu posso perder, seja ela temporária ou até mesmo definitiva, dependendo da proporção do acidente, eu posso perder aquela mão de obra. E aí as empresas hoje, por necessidade de capacitação de um profissional capacitado para se executar uma atividade, isso também envolve um custo, né? Eu preparar um trabalhador para chegar num nível de produção adequado. Então, à medida que acontece um acidente, muitas vezes eu tenho que desembolsar tanto um valor financeiro, uma preocupação financeira ou até mesmo jurídica com aquele acidentado e pensar que eu preciso fazer uma reposição de um outro profissional para manter a minha continuidade dos meus serviços na minha empresa, né? Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho é celebrado no Brasil. O que significa essa data? É uma preocupação que se criou uma data como essa para chamar a atenção da sociedade? Isso, exatamente. Então, o 27 de julho é uma data que ela foi criada há 50 anos atrás, justamente com esse intuito de incorporar profissionais da área de segurança do trabalho dentro das empresas, com a criação do famoso SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é um movimento de justamente ter profissionais com esse olhar, visando então o quê? Reduzir, eliminar os acidentes de trabalho. E essa preocupação, então, esse dia 27, ele é marcado justamente por esse movimento, né, trazendo esse olhar para as empresas da importância que é desenvolver essas ações dentro da empresa. Muito embora a gente pense que, às vezes, aquelas ações internas da empresa não tenham uma preocupação a um nível um pouco mais abrangente, que é o que a gente sempre procura esclarecer, que na ocorrência de um acidente de trabalho, no afastamento de um profissional, esse profissional ele vai buscar muitas vezes um auxílio, seja ele um apoio na área de saúde, que vai acarretar então no custo lá do SUS propriamente dito, pode também isso interferir no custo da previdência privada, que é o famoso custo do INSS. Então, são reflexos que, a partir da ocorrência de um acidente, ela não fica somente para a estrutura da empresa. Então, ela passa a ter uma preocupação também, esses outros reflexos que vão além somente de reposição de profissional, de custo interno da empresa. Ele tem, então, todas essas consequências que acabam, querendo ou não, né, entra todo mundo na questão desse financiamento, que pode ser empresas, os próprios demais trabalhadores que estão no âmbito profissional realizando essas atividades. Então, assim, o custo, certamente ele vai ter, e ele vai estar diluído seja em empresas ou trabalhadores que estão ativos aí. Então, o dia 27, ele vem justamente marcando esse movimento no sentido de trazer a importância que é de se implantar segurança do trabalho, de se ter um profissional na área. Muitas vezes a gente pensa que assim, esse valor não é um valor extremamente considerável, são pequenas ações que vão sendo implantadas, né,
na empresa e que isso traz um resultado, um benefício muito grande, seja para o trabalhador, para a empresa, para a esfera governamental também. Então, é um reflexo, digamos assim, para todos os personagens envolvidos, né, no contexto aí de trabalho do profissional. Muito importante esse assunto, um assunto que precisa ser sempre lembrado e discutido. Professor, nós gostaríamos muito, mais uma vez, de agradecer a sua participação conosco e as suas informações muito relevantes nesse momento do DC Notícias, para quem nos acompanha nas redes sociais e que agora ficou sabendo um pouquinho mais sobre a prevenção aos acidentes de trabalho. Obrigada mais uma vez. Tá certo, André. Eu que agradeço também a oportunidade. Fico à disposição para sempre debater esse assunto. Muito obrigado mais uma vez.